Você vai comprar a Bíblia Septuaginta e lê, vai na Septuaginta, no grego, pega a palavra que está eunuco e transfere para Esther. E você vai encontrar que é a mesma palavra. E lá o eunuco no Esther era um homem que cuidava, os homens, aliás, que cuidavam do harém. E todos eles eram castrados. Você pega aquela mesma palavra e pega um Novo Testamento grego e vem para a expressão de Jesus. Uns nasceram eunucos, outros homens fizeram, e outros porque faz por opção. E vão notar que a palavra é a mesma, ok? Posso ler aqui, professor? Pode ler, não tem problema. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio. Ok. Então, por ser eunuco não era que tinha que ser eunuco para ser oficial. Infelizmente, muitas de nossas traduções, hoje nós temos 350 tipos de traduções no Brasil, e cada uma está ficando mais distanciada. Se perdendo sua sensibilidade. Nós temos cada coisa que Deus faça favor, né? Então o homem aqui passou a ser o homem mais importante. Faraó então procura a filha do pastor. Correto não? A filha do sacerdote, do Deus Ra. O que é o Deus Ra? Deus Sol, o Deus da elite. E vai José casar com esta mulher. E nasce 2 filhos. Os filhos que... É interessante, veja o nome dos filhos. Vamos lá. No capítulo 41, versículo 51. Veja lá quem vai ler para nós. Manassés e Efraim. Não, veja o versículo 51. E chamou José o primogênito Manassés, porque diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa de meu pai. Toda a tragédia que ele de toda a tragédia. Depois vem outro filho, 52, veja lá. Ao segundo chamou Efraim, porque diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aflição, o original diz prosperar. A palavra prosperar significa também salvação. É a mesma palavra que significa salvação também. Mais ou menos como shalom, né? Então, a Deus o fez prosperar. Então não quero nem saber mais da casa desse. E nota uma coisa. Esses 2 rapazes, Manassés e Efraim, foram os primeiros afrodescendentes de Israel. Até então, a África estava lá, era o maior consumidor. Tanto é que tinha os bálsamos. Você já orou, Senhor, cobre-me com bálsamo sagrado, já não? Já? O bálsamo veio da palavra balsamar. Arranca tudo que tem dentro e coloca cheio. E às vezes, oh Deus, derrama o bálsamo santo. Dá o bálsamo. É porque tem um azeite balsâmico. Palavras que às vezes nós passamos por cima, irmão. Eu e você, nós atropelamos as coisas, muitos sabem, né? Deus teve paciência. Já orou isso, irmão? Já? Romanos capítulo 5 diz que o sofrimento, a tribulação produz a paciência. Então, cada vez que nós estamos, Deus manda paciência, Deus manda tribulação. Manda tribulação. Alguém que ainda fala assim, Deus me dá paciência, me dê força, eu mato. Exato. Ok, então vamos lá. Então esses 2 filhos foram os primeiros que nasceram. Agora vamos passar para frente, porque o restante da história vocês conhecem. Venha comigo no livro de... Aliás, uma curiosidade. Alguém lê para nós o último versículo de Gênesis. O último versículo. É o 50 versículo 26. Vai encontrar? E morreu da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Onde termina
Gênesis? Na África. Num caixão no Egito. Ou num caixão na África. Gênesis começa no princípio, criou Deus o céu e a terra. Lá no espaço, sem fim. E termina no caixão. Curiosidade apenas, né? É a mesma coisa. Qual a última palavra do Antigo Testamento? Mauri falou. Maldição. Ok, então vem Êxodo capítulo número 2, versículo 1. 2 e 1. Ok, lê para nós aí. Vamos. Pode ler. Certo homem da tribo de Levi foi tomado por sua esposa, uma descendente também de Levi. Essa versão é que é melhor. Ok, então foi-se um homem casou da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Esse homem chamava-se Anrão. Casou com uma mulher que era tia dele, chamava Joquebede. Desse casamento nasceu um filho chamado Arão. Desse casamento nasceu uma filha chamada Miriam. Desse casamento nasceu um filho chamado Moisés. Finalmente. Ok? Muito bem. Acontece que é o mais famoso. Exato. Mas nós esquecemos que Arão e Miriam foi a primeira sacerdotisa, ou profetisa, aliás, né? Pastor. E pastor, vamos dizer. Só que ela tentou dar o golpe no irmão, né? Tem gente que concorda. E Arão também foi o primeiro sacerdote, e tentou também dar o golpe no irmão. Nós podemos saber, né? Mas isso quer ficar doentinho. Mas vamos entender que é nesse sentido, né? Porque é só que ele às vezes não entende que é isso aí. Então veja o seguinte, que quando casou exatamente no Egito, na África. E desse casamento houve o que todos nós conhecemos. E Deus tinha um plano, aliás, sempre tem um plano, no sentido de que a sua palavra esteja andando como deve ser. E nesse ínterim de andar, como diz em Portugal, andar da carruagem, como as coisas estavam caminhando, Deus então usou Moisés para que ele fosse depois de estudar na universidade, que era a mais importante dessa região toda, os irmãos conhecem bem a história, ele casou. Aqui nós temos uma confusão que tem muitas interrogações e poucas respostas. Não vamos esquecer que não existia o canal de Suez. Tudo isso aqui era África. A África terminava aqui. Tudo junto. Ele fugiu do Egito. É difícil de imaginar. E fugiu para o outro lado, que não era o outro lado, era a África também. Pilato encontrou, ou Deus o encontrou, mas ele casou na terra de Midian. Segundo, bons estudiosos da geografia bíblica dizem o seguinte, que esta terra aqui, ela tinha dominado do outro lado. Então isso aqui era a África, e que eram descendentes diretamente dessa terra aqui. Quem era essa terra? Quem? Aqui. Bota o mapa grande aí, meu irmão. Etiópia? Essa aqui, vamos lá. Etiópia. Que na Bíblia chama? Puxa. Eles tinham um pedaço de terra aqui. E ele casou com essa mulher. Segundo os melhores historiadores, comentaristas sobre este assunto, quando sai, eles estão caminhando no deserto para chegar à terra de Canaã, houve o falecimento da esposa de Moisés. Ela era africana, então ela era etíope. Nesse momento, se tem duas teorias. Primeiro, que ela havia morrido, ele então estava para casar com o etíope. Não devemos esquecer que nesta época aqui, Miriam teria 90 anos. Quando ela dançou, hoje faz parte de louvor na África, é a mulher dançando e todos os demais cantando atrás, do mesmo jeitinho que aí,
da mesma forma, ela tinha mais ou menos 90 anos. Então era uma mulher geriátrica, idosa. E todas as pessoas cantando atrás. Moisés aproveitou aquilo e compôs um hino, não é isso? Correto? Quem quer ir para o céu aqui? Todo mundo. Deixa eu contar uma história bem rápida. Quando os missionários chegaram aqui, seja como eu serei, todos que nós mencionamos, de denominações diferentes, então o negro chegava com aquela alegria toda. Você é do diabo, rapaz, muda a história. Batuque, não, você é do diabo. Música sacra, como usa, Clássico. Piano. Aí você chega em casa hoje, lê a biografia de Mozart, onde ele compunha aquelas canções. Os bordéis. Os bordéis. A Cabaré. música santa que nós tínhamos que cantar. Aí está. Então veja uma coisa interessante. A música lá em África é o seguinte: ninguém sabe até onde vai o barulho do tambor. Ninguém sabe até onde vai o barulho ou o som do tambor. Agora venha comigo rapidamente, Apocalipse capítulo 15. Deixa eu ver aqui se eu observo. Apocalipse capítulo 15. Não assusta não, por gentileza. Doutora essa, acho que todo mundo aqui está meio doido mesmo. Todo mundo já passou do Mascarenhas. Só que eu estou falando o seguinte, capítulo 15, só que eu estou dizendo o seguinte, vou criar confusão que isso é absurdo. Aí, tinha que cantar igual a Moisés cantou lá, ó. A adoração no Brasil tem que ser. Capítulo 3, versículo 3. Versículo 3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus. O que cantava, pastor? O cântico de Moisés. Moisés era o quê? Não, Moisés era o quê? Líder de adoração. Não! O que Moisés era? Africano! Então, se quer adorar o Senhor do céu, aprenda as canções africanas que eu dei hoje. Toca tambor. Toca! Aí, Por isso que aqui, olha, essa igreja aqui, da nosso pastor querido, que ontem ele ministrou, ele dava aquela palavra assim, eu como. Sprack, né? É o sangue africano. Os sons dos tambores, assim como do chofar, ele aponta ao sacrifício de Jesus, né? Porque ele é feito de pele de animais, o chofar, um chifre de animal. Toda vez que é tocado, ele dá. Representa a manifestação espiritual. Né? Muitíssimo obrigado. Professor, por isso então que do lado do coração, nós fomos tão demonizados nas igrejas. Deturpado completamente. A palavra está mais bonita. Deturpado completamente. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor disse, o senhor é pastor Batista, não? É isso? Muito bem. Quantos missionários tem que estão na África? Chuta. O senhor conhece alguns? Quantos são negros que servem no Brasil? Negros? Estão lá? Brasileiros? Porque são muito poucos. Por quê? Alguém aqui? A Convenção Batista Brasileira, na verdade, ela está mais interessada em mandar negros para a África pela aceitação. Exatamente. Mas só que há uma barreira mais forte. Exato. Não é por isso. Não. Obrigado. Eu entendi o que você está dizendo. Mas há uma diferença enorme, porque o negro brasileiro, ele, por mais escuro que ele seja, ele é brasileiro. Ele chega lá, por exemplo, eu chego em Angola, tem uma multidão de pessoas, quando o avião abre a porta, a multidão dos pastores estão lá na escadaria.
Eu desço, ele toma minha passaporte, toma minha tudo. E eu digo, oh, meu passaporte, não sou acostumado com isso, ninguém está enganando as coisas. Então, não, o senhor ele me passa por um local onde ninguém passa como se fosse gente, né? Verbo personal importante, né? Passa por outro lado, chega do outro lado, tem uma orquestra daquele tamanho, todo mundo cantando, bem-vindo, etc. Por quê? Porque é brasileiro. E o Brasil, para os países africanos, é nosso irmão poderoso, nosso irmão mais velho, nosso irmão com poder. Deixa eu dizer uma coisa: se não fosse um português maluco, com 24 anos, tivesse dado a independência do Brasil, no dia 7 de setembro, às 4 da tarde, 1882, no sábado, o Brasil hoje seria pior que qualquer país da África, por exemplo. No ano de 99, eu servi a Marinha do Brasil junto com os que hoje são oficiais da Marinha da Nigéria, da Namíbia. Eles vieram para o Brasil para poder estudar na Marinha do Brasil as artes da guerra, para poder formar a Marinha da Namíbia. E esse aqui é o país mais rico que tem aqui, depois da África do Sul. É um país que não tem ninguém. Esse país foi dominado pela Alemanha. Em 1884, a Alemanha ficou com esse pedaço e ficou com esse pedaço aqui também. Interessante, né? Agora, deixa eu voltar uma coisinha somente. Alguém aqui conhece algum cardeal da Igreja Católica negro do Brasil? Conhece? Não tem. Nenhum. O único que tinha chamava-se, era Primo Tancredo Neves, como chamava o homem. Primo Tancredo Neves. Ele nasceu na cidade de Tiradentes. O único. Mas não era negro, mas era mais que único. E note-se uma coisa: o Brasil, não está o Brasil, o Brasil, nós tivemos 2 presidentes negros no Brasil. Aliás, para ser mais claro, é vizinho aqui, mas todas as fotografias dele estão aqui, nascido no Morro do Coco. Onde é isso? Morro do Coco. Campos. Nilo Peçanha. Só que todas as fotografias estão branquinhas. Maquiado. O outro, que era um pouquinho moreno também, que era do Rio do Fulantal Salles, lá de São Paulo. O outro, que não era muito branquinho, nasceu aqui nessa cidade. Washington Luiz Pereira de Souza. E deixa eu dizer uma coisinha mais. O único vice-presidente que o Brasil já teve negro trabalhou comigo. Era um mineiro, de Sabará, chamado Fernando Melo Viana. Fernando Melo Viana. Era advogado, ateu. E ele foi o único presidente do Brasil, o único presidente de Minas Gerais, governador negro, e também o único vice-presidente negro. Em 1930, ele candidatou para ser presidente. Foi fazer um comício na cidade de Montes Claros, Claro. Deram 6 tiros nele, um pelo outro. Ele não morreu, não. Naquele ano houve o golpe militar de Getúlio Vargas. Ele fugiu não, foi para a Europa. Em 1944 ele voltou, candidatou e foi o presidente do Senado. A Constituição de 1946, Constituição muito fechada no sinal, que jogou o cassino fora, até hoje não tem cassino no Brasil, ele era o presidente do Senado. Quando foi aprovado, ele passou o único vice-presidente negro do Brasil. Nunca teve. Então, interessante que o Brasil, sendo um país de maioria negra, hoje nós temos 52,7% da população, segundo o IBGE, são negros, pardos, e essa palavra que nós falamos aí, mulatos. Mas eu pergunto, quantos presidentes negros nós já tivemos? Nenhum. Quantos vice-presidentes, com exceção o Melo Viana? Nenhum. Espírito Santo está privilegiado, tivemos um governador negro. Luiz Heredo. Ok, então está bom, já está começando. Mas agora vamos caminhar comigo, vou rapidamente, e depois vamos voltar aqui. Aqui nos Estados Unidos, onde está? Nos Estados Unidos,
em 1865, quando houve a libertação chamada Proclamação da Emancipação, com o artigo, com a 10ª emenda, a 10ª, 13ª e 15ª, aqui, né? Então diz o seguinte, que todo cidadão tinha direito de votar. Todas as pessoas, mas a mulher não tinha. O negro também não tinha. O negro só veio, aliás, a mulher só veio votar em 1912, em 1920. Tanto é que a nota de $10 tem um imigrante, a foto de um imigrante, que chegou lá com a mão para trás e para frente, e foi o primeiro presidente do banco americano, e criou uma série de coisas. Então agora no ano 2020, vai passar a ter a fotografia de uma mulher. Doutora Essa, lá naquela casa que eu levei o senhor lá em New Bedford, aquela mulher que vai estar aqui na fotografia da nota de $10, mulher negra, a única mulher que vai aparecer lá. Então, o que acontece é o seguinte, o negro brasileiro, o negro americano só votou a primeira vez em 1965. Eu já estava quase nascendo. Em 1965. Para isso derramou muito sangue. Mas de 1965 até 2008, o negro saiu lá de baixo e veio ser presidente dos Estados Unidos. Onde a população negra é apenas 13%. De uma população de 340 milhões de pessoas. Veja? Lá nos Estados Unidos, em qualquer local que você chega, você vai encontrar um negro. Seja varrendo, ou seja da polícia, seja delegado da polícia, seja médico, muitos médicos, muitas médicas, muitas pessoas em toda a sociedade, porque é um direito. Agora aqui no Brasil, eu estou apenas nesse momento, porque nós estamos aqui lendo a Bíblia sobre isso. E às vezes o direito do negro brasileiro, que a independência, a Santa Isabel, no domingo, dia 13 de maio de 1888, ela mandou rezar aquela missa, o Teteu, não foi apenas para falar nada de negro, ela estava recordando, era do avô dela, que estava completando 123 anos. Então, ela aproveitou aquele dia e fez lá uma assinatura com uma caneta de ouro que está lá. Você passa uma viagem lá no Museu de Petrópolis, vai lá para ver, está a canetinha lá, tem 13 pedrinhas de diamante, etc. Então, toda essa história, tudo isso que nós estamos vendo, há um foco bíblico e há um foco antropológico. Porque, de uma maneira ou de outra, eu não sei que hora tem que terminar, já está quase na hora, né? Então, o que acontece que nós somos podados. E isso não apenas dentro das igrejas evangélicas. Nós somos podados dentro de todo o sistema religioso. Por exemplo, até o ano de 1927, um seminário católico apostólico romano, na cidade de Belém, dava assim: todos os candidatos para vir ao seminário devem ser brancos, não aceitamos negros. Exato. Então, são coisas assim. O primeiro homem negro que foi importante dentro da igreja católica chama-se Dom Silvério. Era um mineiro, com 14 anos ele foi para o seminário, com 16 anos ele era professor de grego, latim, homilética e não sei o que mais. Ele chegou a ser Dom, chamado famoso Dom Silvério. Ele foi o primeiro sacerdote da igreja católica a ser membro da Academia Brasileira de Letras. E voltando atrás, você sabe que Machado de Assis era negro, fundador da Academia Brasileira de Letras. Ok, vamos caminhar um pouquinho, vamos lá, tudo bem ou não? Ou vamos parar? Vamos Até aqui nos ajudou sim. Removido. Apenas uma história
Não vai ter essa nada para vocês, mas apenas uma história. Isso aqui é a Bernie, isso aqui é John Kennedy. Isso aqui deu liberdade para os negros, isso aqui deu liberdade para os negros votarem. Esse texto, que eu pensava que era uma invenção, eu, muito curioso, estive em Washington tem 2 meses, estive lá exatamente para fazer uma pesquisa. No local onde ele morreu. O homem chegou e deu um tiro na nuca dele. E no Teatro Ford. E eu estive lá. Isso aqui eu comprei lá. Eu perguntei, isto é real? Não cruzeiro, não dinheiro. Isso aqui é verdade? O homem disse, é uma realidade. Eu peguei cada uma dessas situações e fui pesquisar. Todas elas estão totalmente com isso. Uma coisa interessante. Para nós agora. Essa aqui, a fotografia da água. E ele chegou e deu um tiro bem no... Depois de 4 anos de guerra. É a famosa história protestante contra protestante. O norte contra o sul. União e o sul confederado. Por exemplo, naquela época, a igreja presbiteriana, que já existia aqui no Brasil, fez uma declaração. Nós declaramos que mantemos a escravatura do branco sobre o negro. Manteve. O sul caiu na pobreza, na miséria, sofrimento, imprimiram os seus dólares. E cada banco imprimia os seus dólares. O norte, que ganhou, graças a Deus, o sul não gosta disso. Até hoje brinco com a gente lá, porque eu sou do norte. E a bandeira do sul foi somente agora dos confederados, depois daquele branco entrou dentro da Igreja Negra, uma Afro-Metodista Church, e participou lá depois, matando as pessoas que estavam lá. Esta aqui é a nota do norte, daquela época. É lógico, isso aqui é apenas uma informaçãozinha que eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que há uma história. Quando houve a proclamação da emancipação, que foi assinada e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1865, o governo americano chamou a liderança negra e disse, vocês têm uma história, eu não consegui de verdade. Então disse que é uma piada, é verdade. Que ele deu um pedaço de terra e um jumento, um animal, aliás, para cada alforriada, que eram todas as pessoas. Ou o direito de voltar para a África. Sabe qual país foi fundado? Voltem à África, por gentileza, irmão. Sabe qual país foi fundado? Libéria. Isso aqui, ó. Libéria. Os negros libertos. Esse Libéria significa liberto. Esse país aqui foi comprado para dar para os negros que queriam voltar. Tem um livrinho aí de 2 mil páginas chamado Raízes. Você não vai encontrar roupa mais, vai encontrar no selo. Raízes, escreva aí. A história de Quenta Quintana. Você vai ver toda essa história de todos. Exato, mas é melhor dele. A gente rabisca e volta lá para tem seriado. Não, você seriado. Rabisca lá para saber onde está escrito. Jesus disse lá para Satanás, aliás, para Satanás, o que ele disse? João, está escrito. Então, isso que é. Tá. Ok, então, a partir daquele dia que houve esta liberdade, formou-se também, e levou o doutor Aécio lá, na cidade de New Bedford, onde escreveu-se sobre a baleia. Exatamente, foi lá naquele local, o filme, tudo foi ali. E tem a casa construída lá em 1827, construída por um negro rico que saiu de Nova York, comprou de lá 3 casas, e ali foi a base para fazer a mudança completa. Então vejam que os acontecimentos
Hoje nos Estados Unidos há uma igreja chamada Igreja de Deus em Cristo. É a maior igreja pentecostal que existe nos Estados Unidos, ou talvez a maior igreja evangélica. Os Batistas do Sul são poderosos, tal. Esta igreja, chamada Igreja de Deus em Cristo, é a igreja de negros. Todas as pessoas são negros, toda a liderança. E deixa eu contar por que aconteceu esta igreja. Talvez os irmãos, histórias já leram sobre o movimento pentecostal da Rua Azusa. Passou por cima aí, interessa ou não, mas passou por cima. A Rua Azusa, vem cá, meu irmão, troca aí um mapa. A Rua Azusa está aqui no oeste americano. E foi no ano de 1906 que houve aquele derramamento, tal. Isso está tudo indiferente do que nós pensamos ou não, tá bem? Não estou aqui para falar sobre esse assunto. E com isso, o que houve? Eles descobriram que o poder de manipular, o poder de administrar estava nas mãos de quem? Porque esse homem era negro, acima de tudo tinha um olho queimado, a varíola havia queimado. Ele estudou numa escola de brancos, onde nunca pôde entrar na classe, porque era no estado do Texas, aqui ó. No estado do Texas a lei dizia que negro não podia entrar na escola onde tivesse branco, ele estudava do lado de fora. Então só viu o professor vamos contar para fora a fresca somente. E acontece que quando houve aquela situação pentecostal, os negros então eram os chefes, mas os brancos não aceitaram. Aí fundou-se 3 igrejas brancas que hoje são históricas. A primeira, não, essa aí já existia. Você fala pentecostal. A primeira foi a igreja Assembleia de Deus. Exatamente porque não aceitou a autoridade de branco. De branco. A outra chama-se Igreja de Deus de Cleveland. A outra chama-se Igreja de Deus de Anderson. Essas 3 igrejas até hoje não tem uma liderança negra, todos brancos. E a igreja negra foi empurrada para isso. A igreja Nazarena, quem conhece aqui? A igreja Nazarena, ok. A igreja Nazarena foi fundada em 1906 como Igreja Pentecostal do Nazareno. No ano 1908, nós não somos pentecostais mais, mas você vai encontrar lá nos Estados Unidos, você não vai encontrar nenhum líder negro. Toda a liderança de igrejas estão no meio de negros, com exceção uma igreja que existe em Chicago, por aqui assim, quase no Canadá. O pastor é branco e a igreja é negra, mas ele prega igualzinho negro, que é uma diferença de palavras entre negro. Eu posso identificar um negro falando em branco só para ouvir. Ele prega igualzinho negro, idêntico a negro. Toda a igreja dele é negro, porque eles gostam dele. E outra é Atlanta. Esse Atlanta, infelizmente, cometeu uma rasteira pelo diabo, sei lá, do diabo, não é mesmo? E então, era um branco, aliás, era um branco na igreja dele, na igreja pentecostal. Mas acontece que toda a liderança de igrejas não tem um negro que possa fazer. E note uma coisa, no meio a tantos desafios que nós temos, esses desafios são bíblicos, esses desafios são reais, e hoje nós vivemos num mundo de uma democracia total, que eu tenho que respeitar o branco, eu tenho que respeitar a mim também, todos nós temos que respeitar o mundo. E outra coisa, eu não estou aqui para fazer uma revolta, que agora vão soltar todos os brancos aqui, né? Não é esse o assunto. O nosso assunto aqui é um assunto bíblico, e eu desafio qualquer um dizer que eu torci alguma coisa. Por quê? Porque o nosso assunto, que não terminamos ainda, está relacionado, esse livro, com o continente. O continente africano foi aqui na África do Sul. Todo mundo sabe que um filho de um pastor fez o primeiro transplante. Mas ninguém conhece que o auxiliar dele era um negro. O dia que tiraram a fotografia, que estava o negro lá, disseram, não, ele é o zelador do
Está limpando. Ele está limpando o chão. Veja só. Quando leia atentamente toda a história de Mandela, para ver como foi. Quem é que condenou Mandela? Um júri composto de branco. E ele só saiu da cadeia depois de 27 anos, uma ilhota que tem aqui, 27 anos, Robert, 27 anos depois, só saiu porque os Estados Unidos fez uma força tremenda com toda a Europa e iam fazer como fizeram com Cuba. Aí tinha feito, né? E uma coisa muito interessante, que o Mandela, os pensamentos dele são tremendos. Ele disse, nós não vamos, tanto é que ele não reivindicou nada sobre ninguém. E automaticamente ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul. O segundo está lá até hoje, né? E ele foi o 10º presidente da África do Sul. Negro. Casou, ele teve vários casamentos. No último casamento ele casou com uma mulher era moçambicana, que era esposa de Samuel Machado, que morreu aqui. O avião caiu, bem preparado para o ministro, e a esposa dele depois casou. 12 anos depois ela casou com o Nelson Mandela. Ele está vivo até hoje. Meus amados, eu não sei que horas são. Vou continuar ou não? Então. Já para lá teve questão ainda não? Por favor. Amanhã. Só estigou e. Amanhã não vou poder estar aí. Provocou e deixou quieto. Não vou poder estar aí. Eu parei o seguinte. Não é de Deus não. Isso vai sair no livro que eu escrevi, mas eu posso amanhã depois, passar todas as informações para os irmãos aqui, antecipadamente. Eu tenho aqui, eu vou pedir à menina, a Lilian, que ela pode tirar uma cópia, traduzir e tal, e eu passo para a gente. Tá bem? Passarei a versão, ou ela passará. Isso aqui vai sair no grupo, tanto em inglês quanto a parte já traduzida depois. O irmão citou que, daquela revolta que houve, que o senhor citou que o negro não confia no negro. O tempo agora já se foi. Gostaria que amanhã o senhor também fizesse assim, uma menção, uma diferença da colonização do negro norte-americano, da colonização, né, fazendo assim, ressaltando, né, como nós chegamos aqui no Brasil, né, aquele abandono, aquela separação, aquela coisa que o senhor melhor que poderá fazer. Só para um pouquinho em cima da dúvida do nosso colega. Okay. Gostei muito da pergunta e eu creio que é muito acertativo para isso. E como o nosso tempo já passou, eu não quero roubar mais do que o tempo que nós já passamos aqui. Devo dizer, doutor Ernesto, um prazer muito grande, e amanhã vamos continuar, espero vê-los aqui também. E esse assunto nós tocaremos sem nenhum problema.